Pronto. Gente, inicialmente, muito obrigado pelo convite. Sou o professor Felipe, eu sou professor do curso de nutrição da Universidade de Fortaleza. A gente trabalha com pesquisa, principalmente voltada para a parte de composição corporal, em parceria com a Fiocruz. E durante uma conversa numa aula, a Rafaela, bibliotecária, me convidou para conversar com vocês sobre essas técnicas de coleta de dados. E na nossa conversa, ela pediu que eu abordasse um ponto específico que ela achou interessante da minha fala durante essa aula, que é a linha condutora que eu vou usar aqui, certo? Uma coisa que eu sinto muito. E essa apresentação, gente, vai ser mais um bate-papo do que uma aula, tá? Então, qualquer momento, podem me perguntar. Em alguns momentos, eu vou pedir que vocês, quem quiser, quem tiver confortável, compartilhe, por exemplo, o seu objetivo de pesquisa para a gente tentar ir mimetizando, fazendo esses mesmos passos que eu estou propondo aqui. Por quê? Eu já orientei vários TCCs de graduação, de especialização, participei faço análise estatística para artigos, para dissertações, para teses, e eu percebo que, por mais que aquele indivíduo, aquele aluno, seja em qual patamar ele esteja, tenha domínio sobre o assunto que ele está pesquisando, mas ele tem dificuldade para elaborar alguns temas da sua pesquisa, por falta da clareza dessa relação aqui que eu vou apresentar para vocês. Como é que a gente transpõe do tema que você está pesquisando para as variáveis? Você tendo a clareza dessa relação, todo o processo fica mais fácil. O seu planejamento de coleta, a sua análise. E por que isso é tão importante? Já aconteceu de pesquisas que eu participei, né, de que minha participação era como ajuda, devido a uma questão antropométrica ligada a essa pesquisa, mas como a pessoa não teve esse cuidado de linkar os tipos de dados com a pergunta que ela estava fazendo, ela acabou coletando aquele dado de uma forma que não respondia à pergunta dela. E agora não tinha como mais voltar atrás. Ela teve que adaptar a sua pergunta de pesquisa. Antes de você pensar qual tipo de formulário que você vai usar, como é que eu vou coletar, qual é a técnica, o primeiro passo que você tem que ter claro é esse aqui, ó. Definir quais são as variáveis da sua pesquisa. E, na verdade, essas variáveis vêm de onde? Do seu objetivo de pesquisa. Tá? Eu trouxe aqui alguns dois exemplos de pesquisas que ou eu oriento ou estive envolvido, e que eu queria que aos poucos a gente fosse pegando alguns exemplos de vocês, tá? Então, trouxe aqui dois exemplos de formas ligeiramente diferentes. E eu preciso também deixar claro, não há uma dicotomia das metodologias, mas você tem uma familiaridade maior por cada perfil. Então, dependendo da pergunta que você faz, para você responder, você precisa usar uma metodologia qualitativa, né, que lida mais com interpretações, com análise de informações não estruturadas, ou você, para responder, precisa usar métodos mais quantitativos. E, lógico, dependendo das perguntas que você faz nas suas pesquisas, você acaba se familiarizando mais com um método ou outro. Eu tenho mais familiaridade com o método quantitativo. Então, se alguém tem uma dúvida na parte qualitativa, podem perguntar, porém, não é a área de maior domínio que eu tenho.
Então, quando a gente pergunta aqui, qual a prevalência de síndrome do supertreinamento, que é algo que acontece muitas vezes quando os atletas treinam numa intensidade acima do que o corpo suporta, né? Então, qual seria a prevalência dessa síndrome nos atletas que são acompanhados no Centro de Formação Olímpica, aqui no Ceará? Essa é uma pergunta de pesquisa de um TCC que eu estou acompanhando. Quando você vai destrinchar isso, você muitas vezes começa a pensar no formulário que eu vou coletar, nos dados, mas você tem que primeiro pensar nas principais variáveis e que elas vão derivar dos seus objetivos de pesquisa. Então, aqui, ó, nessa pergunta, a gente tem claramente duas variáveis. A gente tem atletas e a condição, overtraining. Eu tenho essas duas variáveis, essas mega variáveis. Só que não tem como eu descrever, medir um atleta, né? Eu não tenho como eu descrever overtraining, medir overtraining. Eu tenho que pensar em coisas que eu meço, que eu pergunto, que eu avalio, que elas em conjunto conseguem descrever um atleta, mas não existe uma única variável, uma única informação que eu pego e eu digo, esse número aqui descreve o atleta, essa categoria aqui descreve o atleta. Não, é uma conjunção de informações. E overtraining da mesma forma. Mas a gente primeiro tem que ter clareza quais são as minhas duas variáveis teóricas básicas da minha pergunta de pesquisa. É o primeiro passo que você precisa ter clareza. Isso aqui vai definir todo o resto. Então, você tem que pensar e raciocinar sobre esses seus dados. Outro exemplo que eu trouxe aqui, ó, qual é o efeito da estratégia de dieta X, né, no tratamento da obesidade, quando eu comparo a pessoas tratadas por obesidade usando uma dieta padrão. E aí, baseado na descrição do exemplo 1, vocês conseguem pensar em alguma variável teórica, variável base, que a gente pode extrair dessa pergunta? Aí, por favor, falem usando o áudio, porque eu não consigo ver o chat. Qualquer coisa, podem escrever, tá? Que aí eu falo aqui pro professor. Pronto. Não se acanhem. Porque quando fica a conversa, fica mais fluido, mais gostoso a interação. Usando o exemplo do item 1. Eu acho que a Rosilei quer comentar algo. Então, eu acho, Felipe, que é dieta X, obesidade e dieta Certo. padrão. Foi num caminho bem. Faltou Vamos estratégia? lembrar aqui. Não, tá Não, aqui, né? ó. É porque demora alguns segundos para aparecer para vocês, ó. Tá. A gente tem duas variáveis principais. O grupo, porque aqui, ó, eu estou comparando dois grupos. O primeiro eu só estou descrevendo. Eu estou descrevendo os atletas e se eles têm overtraining. A sua pesquisa talvez tenha como foco principal a descrição de um perfil de pessoas. Aqui eu estou querendo comparar, né? Então, eu tenho dois grupos. Um grupo controle, no jargão tradicional, né, da área, que é o quê? Ele está usando dieta padrão. E eu tenho um grupo experimental, que é o grupo que eu estou testando algo, que eu chamei aqui de dieta X. Então, eu primeiro tenho um agrupamento. Só que você concorda que esse agrupamento ele vai ser descrito pelo consumo? O que é que essas pessoas comem? Eles são divididos em dois grupos, e esses grupos são definidos pelo que cada um desses
indivíduos vai consumir. E eu quero saber qual é o efeito dessas dietas na obesidade. Por isso, o seu raciocínio foi adequado. Ele só não fez o processo todo. Mas todo processo começa com o primeiro passo. E é aqui que a gente está para mostrar todos esses passos que vocês devem fazer. Então, se alguém quiser, você pode trazer aqui e dar o exemplo. Qual é a sua pergunta de pesquisa? Para a gente fazer esse mesmo, destrinchar da mesma forma. Não se acanhem, aproveitem essa consultoria. E a gente cria agora aqui o exemplo 3. Só alguém me trazer aqui a pergunta de pesquisa, ou o objetivo da sua pesquisa, que uma se relaciona com outra. Rosilei está querendo falar. Pode falar, Rosilei. Não, eu já falei, desculpa, eu não abaixei a mãozinha, é isso? Não era o seu áudio, estava ligado. Desculpe. Tranquilo. Então, alguém quer compartilhar a sua pergunta de pesquisa, objetivo? Senão a gente passa para o próximo. Seria legal fazer um... Eu trouxe alguns no meu contexto, né? Mas a gente pode tentar trabalhar com algum do contexto de vocês. Tá? Então, vamos passar aqui, ó. Definir. A gente chama isso daqui... todo esse raciocínio aqui foram baseadas em algumas aulas de metodologia científica do professor Gilson Volpato, que é um pesquisador que, depois que se aposentou, ele se dedicou muito a ensinar e escrever sobre metodologia científica. E que a gente entender melhor esse processo facilita todo o resto da nossa pesquisa. E, às vezes, são conhecimentos basilares, básicos não que eles são simples, mas porque eles são base para a gente construir tudo bem feito. É o alicerce. Então, ó, gente, eu consigo descrever consumo alimentar, eu consigo descrever esse grupo, eu consigo descrever a obesidade, eu consigo descrever os atletas? Não, por si só eu não consigo. Então, eu tenho que pegar essas variáveis que o professor Volpato chama de variável teórica, e a gente transformar elas em variáveis capazes de serem medidas. Porque é isso que a gente vai medir na nossa pesquisa. Então, como é que eu consigo descrever um atleta? A gente pode descrever de várias formas, ó. Eu posso descrever esses atletas através de dados demográficos, idade, sexo, gênero, renda, se tem irmãos. A gente tem vários dados que a gente pode estar usando para descrever esse atleta. Apenas esses dados demográficos conseguem descrever esse atleta? Não, a gente precisa de mais coisa. Qual é a modalidade que ele treina? Qual é o nível de treinamento dele? É iniciante? É amador? É profissional? Semiprofissional? É de elite? Qual é o nível competitivo? Ele compete só em competições estaduais, nacionais, internacionais. Então, você vê que atleta, que é a nossa variável base, nossa variável teórica, ela não pode ser medida diretamente ou descrita diretamente. Mas eu estou aqui juntando alguns dados, algumas características que eu consigo coletar, perguntar, medir, e que descreve, a junção desses dados descreve o atleta. Overtraining. Eu tenho alguns dados, ó. O overtraining, ele é como toda situação clínica, ele é diagnosticado pela conjunção de informações, de fatores. Então, o overtraining, ele é descrito por todas essas coisas juntas.
Alguma mudança na performance esportiva do atleta, percepção de esforço, variação no consumo alimentar, variações de humor relacionada à raiva, fadiga, tensão, estresse, né, ou vigor, mudanças na massa muscular e algumas mudanças em exames de sangue. Então, para que eu meça ou descreva o overtraining, eu preciso descrever estes itens aqui. Está todo mundo comigo? Estamos na mesma página? E teve alguma coisa no chat. Isso, deixa eu ler para o professor. A Lidiane, ela falou que a pesquisa dela é quali-quanti. O objetivo geral é conhecer o envolvimento ou a sua ausência das bibliotecas universitárias federais brasileiras com a ciência cidadã sobre o aspecto dos seus bibliotecários. É grande essa pergunta, mas vamos lá. Essa é a forma bonita de se perguntar. Tenta me dar essa pergunta de forma um pouquinho mais resumida, só para facilitar aqui o processo. Eu posso falar? Pode. Eu quero entender se as bibliotecas universitárias federais brasileiras estão envolvidas com a ciência cidadã, com a promoção da ciência cidadã. Então, pronto. Então, você quer, eu vou descrever, vamos pegar só o conceito. Descrever quem? As bibliotecas, né? De universidades federais, é isso? Isso. Universidades federais. Descrever as bibliotecas e seu envolvimento com a ciência cidadã. A ciência cidadã. Então, ó, quais são as variáveis base que você enxerga aqui? Teóricas. É tentar, não é acertar, não. É tentar para a gente fazer essa discussão mesmo. E a gente entendendo como é que eu faço esse processo de desmembrar a ideia para conseguir fazer uma boa coleta. Eu considero as práticas de ciência cidadã. Calma, ótimo. Esse seu erro é um erro extremamente comum. O que é que eu percebo muito? A gente pensa lá na frente, só que isso faz com que a gente se atrapalhe. Eu tenho que primeiro pensar mais básico. Aqui tem duas variáveis claras. A variável biblioteca, e a variável teórica, ciência cidadã. Certo? Certo. Cidadã. Às vezes a gente, desculpa a expressão que eu vou usar, gente. Às vezes a gente acha isso aqui tão idiota, tão simples, que passa para outra parte. Eu não acho nada. Passa por isso, a gente começa a se atrapalhar. Se a gente tem essa primeira parte clara, o resto fica muito mais fácil. Então, vamos aqui, ó. Vou pegar aqui o exemplo 3 da... Qual é teu nome? Lidiane. Da Lidiane, e botar para cá, para a gente continuar, ó. Já, já. Olha só, no meu exemplo, a gente já vai estressar a sua ideia. No meu exemplo 2, eu tenho duas variáveis de medida, né? Consumo alimentar e obesidade. Mas como é que eu descrevo o consumo alimentar? Eu posso descrever pelo tipo de grupo alimentar que a pessoa consome, né? Essa pessoa ingeriu leguminosas, vegetais, frutas, laticínios. É uma forma. Eu posso descrever os alimentos que as pessoas consumiram. Vocês estão percebendo que essas duas formas aqui, elas se relacionam, mas são diferentes. Certo? Eu posso descrever esse consumo através da quantidade de calorias,
da quantidade de macronutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios, ou pela quantidade de micronutrientes, vitaminas e minerais. É uma forma de descrever esse consumo. E a obesidade? Eu posso descrever de várias formas, através de medidas antropométricas, né, peso, altura, circunferências corporais, dobras cutâneas. Eu posso descrever a partir de indicadores que a gente calcula a partir das medidas, IMC, né, o índice de massa corporal, cintura. Então, alguém já ouviu falar que se o perímetro da cintura for maior do que valor X, essa pessoa tem um maior risco para desenvolver hipertensão, diabetes, e assim vai. Eu posso descrever pela relação cintura-estatura ou a quantidade de massa gorda, porque quanto maior a quantidade de gordura corporal a pessoa tem, maior a probabilidade dessa pessoa desenvolver uma doença cardiometabólica. E aqui a gente também tem que deixar claro uma coisa: probabilidade é probabilidade. Não significa que só porque uma pessoa tem uma gordurinha a mais vai desenvolver. Eu posso descrever a obesidade pelo exame de sangue, porque a obesidade, quando patológica, ela modifica exames de sangue e pressão arterial. Vocês estão percebendo que eu não consigo descrever a obesidade diretamente, a ideia é obesidade. Então, você sempre tem que escolher quais características da sua variável teórica você precisa descrever para responder a sua pergunta de pesquisa. Para as que eu estou propondo aqui, seriam essas. Então, quando a gente vem aqui, o exemplo da Lidiane, não é isso? Lidiane, o nome? Isso. Aí você vai ter que me ajudar nesse processo aqui, que eu não conheço o tema, eu conheço o método, então você vai ter que me ajudar. Então, olha, a gente tem claramente duas variáveis teóricas, a variável biblioteca e a variável ciência cidadã. O que é que seria interessante quais são as características que seriam interessantes você descrever nessa biblioteca, que é uma biblioteca federal? As funções. Descreva melhor. Uma coisa que você já falou, bibliotecária, o profissional bibliotecário, você vai ter que descrevê-lo de alguma forma. Né? Você disse que queria ver a partir da visão deles. Então pronto. Você tem que descrever a percepção dos bibliotecários. Não é isso? Percepção. Posso fazer uma pergunta? Mas, Pode. A Lidiane disse que é a biblioteca das universidades federais, né, em relação à ciência cidadã, na visão dos bibliotecários. Não estaria aqui embaixo da ciência cidadã? Os bibliotecários, Não, ordem não importa. O que importa é a gente enxergar as variáveis, entendeu? Então, ela quer descrever a percepção de bibliotecários. Pronto, isso é uma variável. E ela quer descrever a percepção do bibliotecário sobre o quê? Ciência cidadã. Como é que ela descreve a ciência cidadã? Como é que eu não consigo medir ciência cidadã? Descrever. Eu tenho que descrever certas coisas que elas juntas representam a ciência cidadã. Então, me ajudem. Quais são as coisas que representam a ciência cidadã? Os seus projetos. Que projetos? É algum projeto específico? Não. São vários projetos. Por exemplo, que dentro de projetos, porque a gente pode ter vários projetos da biblioteca. Nem todos os projetos se associam com ciência cidadã. Então, que tipo de projeto
se a biblioteca tiver, está relacionada à ciência cidadã? É que eu quero, não é projeto que a biblioteca está desenvolvendo, mas é na promoção da ciência cidadã, na verdade. Se ela está envolvida com a promoção da ciência cidadã. A ciência cidadã ela pode estar dentro da universidade, então em projetos dentro dos diversos cursos, e a biblioteca ela trabalha na divulgação, na promoção então, da ciência. Como é que você pode descrever a promoção dessa ciência? A partir de cursos, palestras, eventos. Mas qualquer curso? Qualquer evento? Daí pode ser evento como um todo, como também pode ser evento para um determinado projeto de ciência cidadã. Então, pronto. Ó, o que é que a gente está voltando? A gente precisa ter claro o que é a ciência cidadã para você conseguir classificar se aquela ação da biblioteca está promovendo ou não. Sim. Então, você está entendendo que a tua variável teórica básica é a ciência cidadã mesmo. Então, o que é a ciência cidadã? Ó, eu vou, para a gente não ficar travado aqui, eu vou dar um exemplo esdrúxulo, tá? Lembrando, eu não tenho domínio do conceito ciência cidadã, certo? Eu vou escrever coisas aqui baseado numa percepção leiga. Porém, eu acho que vai servir como exercício, tá certo? Certo. Ó, então, vamos supor que ciência cidadã é uma ciência que tem envolvimento da comunidade. Isso, de pessoas como... Certo? Lembrando, eu estou fazendo só a partir da percepção leiga. Eu não conheço ciência cidadã. Tem uma construção conjunta. Não foi algo imposto. É algo que o pesquisador gera benefício para a comunidade. Certo? Ou seja, agora, sabendo quais são as informações, as características da ciência cidadã, eu consigo ter clareza de como eu vejo se eles estão promovendo ou não. Certo? Entendi. Vamos passar aqui. Mas você entendeu que, no final das contas, a sua variável base é ciência cidadã. E a sua outra variável base é a percepção de promoção, a percepção dos bibliotecários sobre a promoção. Promoção. Sim. Certo? Agora a gente vem aqui para o próximo passo. Eu já deixei claro como é que eu descrevo essas variáveis. Agora, eu peguei as variáveis que eram teóricas e transformei em variáveis capazes de serem medidas ou descritas. Se eu vou para o... Lógico, o meu jargão é mais da área quant. Só que a gente tem que acabar com essa briga que isso tudo é um contínuo. Não existe uma divisão. Existem técnicas que são extremamente cálculo. Aí a gente começa a fazer uma transição. Existem técnicas que utilizam cálculo, porém, a análise do cálculo é subjetiva, tá? Aí vai vindo contínuo para o outro lado aqui. Tem técnicas qualitativas que tem cálculo, e para o outro extremo, a gente tem técnicas qualitativas que são só percepções a partir de uma forma de ver aquele tema. Mas vocês estão percebendo que é um contínuo? Mas, de qualquer forma, eu tenho que medir ou descrever essa informação. Eu só vou usar técnicas diferentes, certo?
E eu tenho que ter clareza do que é que eu preciso medir ou descrever. E agora a gente vem para cá, ó. Como é que eu posso medir ou descrever essas variáveis? Aí aqui começa a entrar mais a técnica de coleta. Só que vejam o quanto você precisou antes refletir e ter clareza para conseguir escolher as técnicas adequadas. Infelizmente, eu vejo muita gente indo da pergunta direto para a técnica. E aí, só depois de ter coletado, de já estar escrevendo a dissertação ou a tese de doutorado, percebe que a forma de que coletou, não vai resolver a sua pergunta. Então, nesse exemplo 1, atletas. A fórmula clássica é a gente criar um formulário criado pelo próprio autor, né? E aqueles... Opa, desculpa. E aqueles dados que eu mostrei para vocês, gente? Idade, sexo, número de pessoas que esse atleta mora, modalidade esportiva, número de vezes que essa pessoa treina na semana, são dados numéricos e dados categóricos. Ou são números, ou são categorias. E, às vezes, essa categoria são só categorias, sim, não, cor de pele, são só categorias, não tem uma ordem entre elas. E, às vezes, essas categorias têm ordem, como nível institucional. Existe uma ordem, né, que define uma categoria, está abaixo, outra acima, e assim vai. Mas eu preciso entender qual é o tipo de dado. Aí, aqui, ó, você ainda pode desmembrar da seguinte forma. E uma coisa importante. Gente, existem milhares de tipos de dados socioeconômicos. E eu vejo também, muitas vezes, às vezes a gente... É uma boa prática. Pego a forma que o IBGE coleta esses dados socioeconômicos, sociodemográficos. Ótimo, é uma boa referência. Só que o IBGE tem um objetivo. Você precisa perguntar todos aqueles dados sociodemográficos? Na maioria das vezes, não. E eu vejo, às vezes, um questionário, um formulário enorme de dados que o indivíduo, o pesquisador, não vai usar. E entendam o seguinte, quanto maior o formulário, o questionário, o número de perguntas que você tem que fazer na entrevista com o seu participante, mais cansativo vai ser para ele e vai começar a piorar a qualidade da resposta. Por isso, em metodologia da pesquisa, a gente tem uma máxima. Se você não vai usar aquele dado para nada, se aquele dado não descreve nem responde nada da sua pergunta de pesquisa, retire. Porque é tempo que você ganha perguntando outra coisa que vai ter uma resposta com mais qualidade. Então, selecione bem esses dados. Quais são os dados sociodemográficos que, para a minha pesquisa com atletas, é interessante, tem relação com o meu tema? Vão ser diferentes dos dados sociodemográficos que talvez a Lidiane tenha que levantar dos bibliotecários. Porque o tema dela é diferente. Então, ninguém vai poder dizer, olha, o formulário que o professor Felipe fez para essa pesquisa dos alunos dele está incompleto, porque o da Lidiane tem isso, que não tem no dele. Não, é porque eu coloquei só os dados sociodemográficos que têm aderência, têm ligação com o meu tema. Então, vocês estão entendendo que não necessariamente existe um perfil de perguntas sociodemográficas fixa, ideal. Existe perfil de dados adequado para a sua coleta. E overtraining? Vocês viram que tem várias características.
E eu poderia medir aquelas características de várias formas, de consumo, exames, mas às vezes acontece isso aqui, ó. Por exemplo, alguém que pesquisa, não sei se alguém aqui no grupo está estudando ansiedade. Eu poderia, por exemplo, achar interessante pesquisar qual é a relação da ansiedade com o consumo alimentar dos estudantes da universidade. É interessante, né? Tem ligação. Você vê, a própria literatura já fala isso, mas você vê no dia a dia que muita gente, quando a ansiedade está maior, come mais, outras comem menos. Então, é uma pergunta que vale a pena ser analisada. Eu não sou psicólogo, eu sou nutricionista. Mas a gente tem uma ferramenta validada que me dá um score de ansiedade. Então, eu posso usar essa ferramenta validada como uma medida, uma representação, uma descrição daquela variável que eu quero. Que nesse outro exemplo é a ansiedade, neste outro aqui é a presença ou intensidade do overtraining. E esse questionário me dá um score, e esse score eu posso classificar. Então, muitas vezes é interessante você fazer isso. Eu quero, pegando o exemplo da Lidiane, será que existe alguma ferramenta validada que classifica sobre a promoção da ciência cidadã? Talvez tenha. Um checklistzinho com alguns itens que você vai responder sim, não, frequência, e a partir disso, a ferramenta me indica se aquele contexto está acontecendo ou não. E, lógico, esses itens dessa ferramenta, ela é desenvolvida a partir da literatura que caracteriza a ciência cidadã. Estão comigo? Ou todos já dormiram? O silêncio aqui está me matando. Estamos aqui, professor. Tinha um outro comentário do Gustavo, né, que ele tinha colocado aqui uma pergunta de pesquisa. Existe uma relação entre o consumo de café e a redução do risco de doenças neurodegenerativas? Então, vamos refazer aqui. Ó, então, exemplo 4. Na pergunta do Gustavo? Gustavo, isso. Quais são as duas variáveis teóricas que tem na pergunta dele? Gustavo, ou qualquer outra pessoa, vamos ajudar o Gustavo, do mesmo jeito que a gente está ajudando a Lidiane. Quais são as variáveis teóricas que tem nessa pergunta que o Gustavo fez? Consumo de café, professor. Consumo de café, e qual a outra? A doença neurodegenerativa. Fazer assim, para não ter que escrever demais, tá certo? Doença neurodegenerativa, isso mesmo. Agora vamos para cá. Exemplo 5 não, exemplo 4. Agora vamos para cá. Deixa eu colar aqui. Consumo de café não é uma coisa muito difícil de eu desmembrar, né? Então, como é que eu vou medir consumo de café? Quantidade ingerida. Não tem muito para a gente estressar essa variável. Agora, a gente tem que... Como é que eu meço doença neurodegenerativa? Duração. Impacto na qualidade de vida. Concordo?
Eu também poderia especificar o tipo da doença, por exemplo, se eu quisesse? Você pode perguntar novamente, por favor, que eu não entendi. Eu poderia especificar o tipo da doença? Sim, lógico. Então, quais são as doenças neurodegenerativas? Aí você já poderia. Então, você vai desmembrando, né? E isso aqui é interessante, gente, porque o Gustavo é de qual curso? Eu sou da psicologia e do marketing. Não sou da nutrição, não. Não, tranquilo. Mas eu tenho algumas habilidades de pesquisa. Aí, por exemplo, ó, o Gustavo, ele não é médico. Como é que ele vai conseguir verificar isso aqui, ó? Ele não consegue fazer diagnóstico. Da mesma forma, do exemplo da ansiedade que eu falei, eu não sou psicólogo. Eu não vou conseguir aferir ansiedade. Então, dentro dessa minha limitação, será que tem alguma estratégia de pesquisa que eu possa usar? Aí vamos para cá. A gente brincou aqui, ó. Tá? Como eu posso medir? Deixa eu pegar aqui. Como eu posso medir? Aqui não tem muita saída. Ou é número de xícaras. Cadê aqui? Número de xícaras. Ou consumo total em ml. Aqui, tipo de doença. Como é que eu vou... Aí eu vou descrever as doenças. Doença 1, 2, 3. Como é que eu vou fazer isso aqui? Será que tem uma ferramenta? Ou eu posso, então, dizer assim. Eu vou usar autorrelato. Eu vou usar diagnóstico prévio. É uma forma. Aí você começa a pensar assim, poxa, mas se eu usar o autorrelato ou diagnóstico prévio, eu estou falando do passado. Então, a influência do consumo de café já aconteceu, porque a pessoa já está doente. Só que pode ser uma coisa que o Gustavo queira pesquisar muito. Então, ele só faz um pequeno ajuste na pergunta dele. Então, peraí, eu vou focar, então, ó, se eu abrir, se eu deixar todas as doenças neurodegenerativas, vai ser muita coisa. Mas eu vi aqui que no Alzheimer, tem uma escala que ele descreve a intensidade, que eu for fazendo perguntas, e a pessoa vai respondendo ao cuidador, e a escala dá um nível de piora do Alzheimer. Né? Escala, que é uma ferramenta validada. Ferramenta validada. Ah, então, ó, eu tenho interesse nisso aqui. Gente, isso aqui é uma coisa que acontece muito com os alunos. E em qual nível for, porque você tem um interesse em doenças neurodegenerativas, mas a gente não consegue abarcar o mundo com as pernas. Aquele pesquisador mega especialista da área que você gosta, ele foi pesquisando parte por parte. E com o tempo é que ele juntou aquele mundo de conhecimento. Então, ele pode decidir, não, eu vou começar com Alzheimer. Então, eu não vou ver mais o efeito no surgimento, mas eu vou ver o efeito do café na intensidade, ou na piora dos sintomas. Porque é uma coisa que eu posso medir. Às vezes, a gente tem que adaptar
a nossa pesquisa para aquilo que a gente consegue fazer no tempo que a gente tem. E também relacionado aos equipamentos que eu tenho acesso ou não. Certo? Então, voltando para a Lidiane. Lidiane, como é que você pode medir a percepção dos bibliotecários? Eu pensei em questionário. Aí é um questionário. Esse questionário já existe ou você está montando? Eu estou montando a partir da literatura. Então, pronto. Questionário é a ferramenta, certo? Sim. Mas, então, que coisa você vai tirar dos bibliotecários que denota a percepção deles? É entrevista, questionário é a técnica, mas qual é a informação, a variável que você tem que tirar? Não sei. Agora me fiquei na dúvida. Na pequena revisão de literatura que você já fez, o que é que parece para você que está relacionado a essa percepção? É que, na verdade, o que eu encontrei na literatura é assim, são ações desenvolvidas já por bibliotecas de países desenvolvidos. Então, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, eu identifiquei ações que são realizadas por bibliotecas. Daí, o que eu pensei é de trazer para a realidade brasileira e perguntar se estão sendo desenvolvidas aqui nas bibliotecas brasileiras. Então, esse item aqui na verdade, a gente escreve ações. Qual é o seu ponto? Né? Aí você está vendo, é difícil você descrever ciência cidadã. Todo mundo passa por isso com seu item de pesquisa. Mas a gente tem que cavucar, estressar para conseguir ter alguma definição mínima. E, por exemplo, não tem autores que definem ciência cidadã de formas diferentes? Sim, tem dois objetivos, tem o educacional e o científico. Então, por isso, é necessário que você deixe claro para quem está lendo o seu projeto o que é que você está considerando ciência cidadã. Uhum. Supor que aqui você vai considerar ações de promoção de ciência cidadã, as ações X, Y, Z, e você tirou de onde? Do levantamento bibliográfico. A apresentação saiu, professor. Vixe, peraí. Deixa eu voltar aqui. Tela inteira. Permitir. Então, já está aparecendo novamente para vocês? Sim. Então, você vai deixar claro, a gente vai reconhecer a promoção da ciência cidadã baseada nesse levantamento que foi feito e que, no nosso contexto, acontece promoção de ciência cidadã quando a biblioteca faz as ações A, B, C, D, E, F, tá? Tá certo? Tá errado? Não sei, quem vai dizer é o seu levantamento bibliográfico e nunca você vai conseguir absorver todas as nuances do seu tema. Por isso que toda pesquisa tem limitação. E é de bom tom você, como pesquisador, assumir sua limitação. Olha, porque muitas vezes, para você focar bem numa área, você tem que desfocar outra. Então, você deixa claro, olha, eu estou focando nisso aqui, por isso que a gente está considerando a ação de promoção de ciência cidadã, essas ações aqui, mas eu sei que com isso a gente deixa de olhar isso aqui. Por isso a gente sugere que futuramente outra pessoa, até eu mesmo, faça uma pesquisa sobre esse item aqui para complementar a visão.
Entendeu? Entendi. Uhum. E, pelo que você está me falando, a partir dessas ações aqui, você vai gerar um questionário, formulário. Isso. Não é isso? Sim. Ó, então, vamos para cá. Então, ó, aqui no seu item, você vai ter que montar um questionário. Aí o questionário pode ser auto-aplicado, pode ser feito em forma de entrevista. Você vai avaliar qual é a melhor forma para você. Aí agora, por quê? Ó, agora que eu tenho, e até é um erro muito comum, até agora, viu, Lidiane? Sim. Da forma que você me falou, ela ainda não é uma pesquisa quali. Então, eu estou ainda começando a desenvolver. Professor, eu tenho muita dúvida, por isso que eu estou participando. Não, tranquilo. E é ótimo que a gente está pegando um exemplo, porque, ó, gente, a Ligiane é a que está tendo a coragem de se expor. Mas esses erros fazem parte da aprendizagem de vocês em pesquisa. E eu vejo esses erros em projetos de mestrado e doutorado, que eu acompanho para fazer a assessoria de metodologia e de análise estatística. Quanto menos estruturado for a informação que você coleta, mais tende para o quali. Quanto mais estruturado for o dado, mais tende para o método quant. Certo? A minha dúvida... Então, deixa eu só fazer um comentário que aí eu fecho essa fala. Então, por exemplo, se você vai levantar percepção através de entrevista semi-estruturada ou entrevista aberta pelo método do fulano de tal, aí é quali. Não, eu vou ver a percepção, mas a partir de um questionário de itens já pré-formatados. Isso é um método quant. Você está tentando entender percepção, mas você está tentando entender percepção, você pode fazer por dois métodos diferentes. Eu posso descrever percepção de forma quali, ou eu posso descrever percepção de forma quant. Os dois estão certos. Você tem que entender qual é o melhor para a sua pesquisa. Eu coloquei quali e quant porque o meu questionário, eu não desenvolvi ainda, eu estou na fase da revisão da literatura, né? Mas eu coloquei quali e quant porque eu pensei em colocar questões fechadas e uma questão aberta, justamente para identificar o que eles reconhecem como ciência cidadã, o que eles entendem, e daí pronto, por isso eu usei o quali. Aí, isso ainda não é quali. É porque você está deixando um item aberto, aí depende. Se você vai deixar esse item aberto, bem aberto, e aí você vai avaliar como? Porque, independente de como você avalia essa informação, mesmo sendo uma pergunta bem aberta, você pode analisar de forma quant ou quali. Eu tinha pensado em fazer uma análise de conteúdo dessas respostas. Ah, pronto, chegamos no ponto. Se você faz uma análise de conteúdo sobre essa resposta, aí a gente teve o método duplo. Você tem uma parte da sua pesquisa que são variáveis quantitativas, e quando você avalia essa pergunta pelo... Deixa eu fugir a palavra. Você acaba de falar, análise de conteúdo, aí sim, agora, ela se tornou uma pesquisa com método quali também. Entendeu? Entendi. Uhum. Porque essa dúvida que você trouxe é extremamente comum. Indivíduos fazem uma pesquisa totalmente quant, mas só porque no método quant eles estão coletando percepções, opinião, eles acham que essa pesquisa é quali. Não é. Você está levantando uma opinião ou uma percepção, mas o método que você está usando é quant. Não, eu vou fazer análise de conteúdo, é uma resposta aberta, não sei. Agora passou a ser quali também. Como que eu analiso, uma dúvida, como que eu analiso uma resposta aberta quantitativamente? Aí a gente desmembra ela em itens.
É isso. Você tem que ter... É porque, assim, eu faço a pergunta. Aí você já tem que ter o objetivo que você quer alcançar. Qual é o tipo de informação que eu quero alcançar com essa pergunta? É esse tipo de informação aqui. Aí você vai raciocinar como é que eu posso transformar aquela resposta não estruturada em algo estruturado. Entendeu? É possível. Aí a gente vai, cria classes de perguntas assim, essa resposta todinha aqui, baseada na literatura que eu estou seguindo, eu posso definir que ele falou isso aqui. Entendeu? Entendi. E agora, ó, esse é o ponto crucial. Mas você está vendo que para a gente fazer essa coisa aparentemente simples, a gente teve que ter clareza de todas as outras. Porque agora, ó, a análise de dados está espremendo você. Você coletou, você tem um monte de formulário, você tem um monte de entrevista gravada, anotada, transcrita, do jeito que for. E eu preciso agora fazer a análise dos dados, que essa análise de dados pode ser de forma estatística, pode ser análise de conteúdo, discurso do sujeito. Existem várias formas. Mas eu vou analisar com que relação? Na minha pergunta 1, que era do... E aqui a gente tem, ó, vocês estão vendo que aqui, ó, lembra, o meu exemplo 1 era dos atletas. O meu exemplo 2 era das 2 dietas para tratar a obesidade. Vocês estão vendo que no exemplo 2 eu não tenho descrição? Como forma de relacionar as variáveis que você escolheu? Por quê? Esse também é um erro muito comum. Na minha proposta 1, eu pouco conheço aquele contexto. Então, um dos objetivos da minha pesquisa é descrever aquele contexto. Então, a minha resposta principal entra uma descrição. Quantas pessoas sentem, quantas pessoas por em cada modalidade esportiva, em cada sexo. E eu posso fazer comparação. Lembra que eu escolhi medir overtraining através de uma ferramenta que me dá um score? Aí eu posso ter, olha, parece que o overtraining ele tem efeito do sexo. Atletas do sexo feminino têm maior prevalência. Então, eu posso ver, ó, será que quando eu divido aquele grupo lá em sexo, eu vou ter diferença nos scores? Ou, por exemplo, não existem modalidades esportivas que são muito extenuantes fisicamente e outras que são menos extenuantes? Um exemplo grosseiro. Um atleta de tênis de mesa ainda é atleta. Um atleta de vôlei de praia. Não estou dizendo que o atleta de tênis de mesa não se exercita, não se esforça, mas você percebe que o atleta de vôlei de praia, às vezes, ele está exposto a muito mais desgaste físico. Então, será que a gente vai ter também scores diferentes dependendo da modalidade? Como foi que eu medi modalidade? Descrevi lá pelo meu socioeconômico, pelo descritivo. Como é que eu descrevi overtraining? Pelo Eros. Como é que eu comparo os dois? Pelo score de Eros e pelo nome da categoria. No item 2 aqui, e lógico, eu posso fazer N divisões aqui. Mas essas divisões, elas precisam ter uma lógica científica. E aí eu vou falar a minha dificuldade em fazer análise estatística quando me procuram. As pessoas não têm clareza dessa historinha toda aqui que a gente conversou.
Então, quando eu pergunto, a pessoa me dá o banco de dados e ela diz assim, faz o teste. Aí eu, não é assim. Estatística é filosofia com matemática. Quais são as variáveis que tu está trabalhando? Quais são as tuas variáveis básicas? Como foi que tu mediu? Eu tenho que comparar um grupo com um grupo? Eu tenho que comparar um valor entre dois grupos? Eu vou comparar o quê? Porque cada tipo de pergunta, a gente usa uma análise diferente. E as pessoas não sabem me dizer isso. Porque elas não entenderam, como esse exemplo aqui, que a intensidade do overtraining, ele tem uma relação teórica com o sexo. E ele tem uma relação teórica com a modalidade. Então, por isso que são testes comparativos que vale a pena eu fazer. Aí aqui, o exemplo 2, meu objetivo não era descrever um perfil. Meu objetivo é ver o efeito da dieta no tratamento. Ah, professor, mas quando eu vejo um artigo desse tipo, ele sempre descreve a amostra. Perfeito. Nesse caso, descrição não é objetivo. Ele é parte da sua metodologia para mostrar qual é o perfil de pessoas que você está analisando. Então, não é objetivo seu descrever. Você descreve para que o leitor entenda se esses dados são aplicáveis no contexto que ele está querendo aplicar. Por isso que aqui o objetivo não é descrever, mas eu preciso descrever para deixar claro qual foi minha amostra. E aí, eu vou comparar, eu vou dividir sempre as pessoas nos grupos de dieta, grupo 1, grupo 2, e comparar a redução de medidas, redução de ingestão calórica, professor, variação em exame saiu de sangue. novamente. Saiu? Oh, meu Deus. Foi. E a Rosilei comentou aqui que não deveria ter idade nesta pesquisa? Em qual pesquisa? Nesta que você está falando sobre obesidade, nessa sim. que você está falando sobre obesidade, né? Porque daí fala de sexo, mas não fala de idade? Sim, sim. Nessa aqui, a idade entrou como uma variável como descritiva, certo? Mas no grupo de acompanhamento que a gente estava trabalhando, e na literatura, ele não trazia, assim, uma relação clara com a idade. Como assim? Se eu estou falando em questões epidemiológicas, lógico, a gente vê que, à medida que as pessoas vão envelhecendo, a gente tem uma quantidade maior com pessoas de sobrepeso, obesidade naquela faixa etária. Só que a minha visão sobre o tema não era esse. A minha visão sobre o tema era o quê? Você já é obeso, independente da sua idade. Você tem a mesma dificuldade para emagrecer, melhorar seu padrão de saúde. Então, por isso que, para nossa pesquisa, a idade não era um fator importante de comparação. Compreendeu? Até compreendi, mas acho que fica faltando ainda. Não, não era o foco depende. dele. Eu entendo é isso. Uhum. Depende do foco que você está dando. Aí uma coisa que é bem interessante, pegando esse seu gancho, um erro que muita gente comete. Vamos supor que quando eu dividi, grupo dieta X, dieta tradicional, aí vi se o pessoal emagreceu. As pessoas não teve diferença de redução de peso. Aí eu pego, faço essa mesma análise, só que eu divido as pessoas acima de 60 e abaixo de 60. Porque a gente pode usar a justificativa assim. As pessoas idosas apresentam uma prevalência maior de obesidade quando comparada às pessoas não idosas. Tem uma lógica
nessa proposta que eu estou fazendo? Tem. Tem, né? Tem. Aí, quando eu faço essa mesma comparação, só que dividindo o grupo em acima de 60 e abaixo de 60, aí eu digo assim, olha, nas pessoas acima de 60 emagreceram mais. Isso é um erro metodológico e uma desonestidade. Porque existe um princípio que foi o quê? Você desenvolveu o seu método para que ele seja sensível apenas para a divisão de grupos, independente da idade. A idade, para a sua pesquisa, e lembra, a gente não consegue abarcar tudo numa única pesquisa. Por isso que a gente tem que fazer sequências. Quando eu faço, na minha pesquisa aqui, idade não entrou no meu planejamento. Ele, por algum motivo ou justificativa, ela não foi uma variável muito importante para isso aqui que eu queria ver. Eu só posso fazer o que a gente chama de subanálise se primeiro tiver diferença na divisão de grupos. Opa, teve diferença. Realmente, a dieta que eu estou testando, as pessoas emagreceram mais. Por quê? A sua método de pesquisa foi desenhado para ser sensível a isso. Aí, apresentando esse efeito, eu posso perguntar, já que esse efeito apareceu, será que esse efeito foi diferente nas faixas etárias? Então, para eu fazer a subanálise, eu primeiro preciso ter resultado naquilo que eu me propus a medir adequadamente, no meu método. Eu só posso, se ele não apareceu, eu não posso fazer subanálise. Aí agora eu posso ter uma outra pergunta de pesquisa. Será que a idade influencia? Aí eu monto uma pesquisa deixando claro essas relações. Então, você está entendendo? Às vezes, deixar uma variável de lado ou não necessariamente é um erro, mas a gente não consegue abordar o mundo todo. E, às vezes, para você ser preciso no item, em algum item específico, você precisa ser impreciso em outro. Bem-vindo ao mundo da pesquisa. Essa é a realidade. Por isso que não existe pesquisa completa. Para vocês dominarem bem um tema, vocês precisam ler vários artigos sobre aquele tema. Então, gente, agora ficou muito mais fácil eu compreender essas comparações e pensar nas comparações. Porque dependendo do tipo de comparação que eu tenho que ter cuidado, um tipo de cuidado na coleta. Eu vou ver que eu preciso de um teste estatístico, eu não sei fazer, eu preciso contratar alguém. Entenderam? E aqui eu fico aberto às dúvidas de vocês. Gente, aproveitem um momento para tirar as dúvidas, né? Eu sei que teve bastante interação durante a apresentação, mas aproveitem, aqui é uma consultoria, né, que vocês estão tendo individual. Aí, lógico, vou montar o questionário, tem livros que lhe mostram a melhor forma de montar um questionário. Tem um super simples da Eva, da Marina Marconi e Eva Lacatus, quase ninguém ouviu falar de Lacatus, né? Sendo irônico, que é técnicas de pesquisa. Então, ó, você vendo qual é a técnica que é mais adequada você utilizar para descrever essa variável, aí você vai olhar naquele livro a melhor forma de você construir. Um exemplo simples. É muito comum o uso de escalas do tipo Likert. Alguém já ouviu falar de escala Likert? Sim. A escala Likert é uma escala de intensidade que normalmente ela tem 5 itens. Do tipo, concordo totalmente, concordo, indiferente, discordo, discordo totalmente. Isso é uma escala do tipo Likert. E a literatura diz que um bom uso da escala do tipo Likert é você sempre usar um número ímpar
de itens. Por quê? Porque você fica com o item do meio, que é o neutro. Isso é uma coisa importante para a escala tipo Likert. E eu já fiz análise de resultados onde as pessoas esqueceram de usar uma escala do tipo Likert com 4 itens só, com 6 itens. E isso fere um princípio da escala Likert, que é ter o ponto de neutralidade. Às vezes é só um detalhezinho desses que você esquece e piora a sua coleta. Mas, isso aqui que eu estou coletando, vale a pena ser com escala Likert ou não? Aí depende das suas variáveis. Professor, então, o Carlos Alexandre, ele está perguntando se esse arquivo vai ser compartilhado e que programa é esse que você está utilizando. Esse daqui é o XMind, que é um software de geração de mapas mentais. E sim, eu posso gerar o PDF aqui e passo para o pessoal da biblioteca poder compartilhar com vocês. Tá ótimo. Então, professor, a gente já está no limite, né, da apresentação hoje. Realmente é um assunto que, como se diz, ele é muito específico, mas ele é muito denso, né? Então, acredito que o senhor conseguiria ficar falando aqui por várias horas sobre esse momento, né? E realmente são várias ferramentas técnicas e a forma também que o senhor abordou, eu achei muito mais clara, né? Porque é um assunto complicado, ele é complexo para quem não tem esse contato. E o que eu quis deixar claro é realmente a gente não domina todas as técnicas, a gente acaba se familiarizando com as técnicas que a gente aplica no nosso dia a dia, mas esse raciocínio básico que eu mostrei para vocês, ele se aplica em toda a pesquisa. E a partir de você tendo clareza desses itens, é que você vai percebendo qual é o tipo de técnica mais adequado para a minha pergunta e para o meu contexto. E aí você vai reconhecendo as ferramentas mais adequadas que esse passo final da construção do questionário, da construção da ferramenta, ou utilizar uma ferramenta pronta ou não, a gente tem os livros descrevendo isso muito bem. O problema é que a gente não tem essa base descrita e fica endoidando, pirando, sem saber qual das técnicas utilizar. Exatamente. Eu acredito que muitos que vieram participar hoje estavam esperando que ia ser apresentado questionário, como elaborar entrevista, né? E realmente tem todo esse passo antes que realmente, como o senhor falou, não tem muitos autores falando, né? Esse passo a passo, a gente realmente pula essa etapa, vai direto para elaborar a ferramenta, né? Isso acaba prejudicando muito a qualidade, né, da pesquisa. Com certeza. Pronto. Professor, por favor, faça a sua fala, né, de despedida. Gente, muito obrigado, né, a equipe da biblioteca pelo convite, muito grato por estar participando. Agradeço a todos aqui que se dispuseram, no meio da tarde de terça-feira, estar aqui com a gente falando sobre pesquisa, e realmente é um tema denso, pesado, mas que quem gosta é apaixonado. Cláudia? Bom, pode falar, Claudiana. Fazer uma pergunta. Você levantou sem querer a mão, Claudiana? Fica à vontade para falar, tá? Foi, ela levantou sem querer a mão. Pois, professor, muito obrigada. Espero que assim tenha conseguido ter deixado um pouco menos complexo, complicado, e um pouco mais leve o processo que vocês têm que passar. Com certeza. Professor, obrigado, né, por sua fala. A gente agradece imensamente a presença de cada um de vocês hoje. Lembrando que ainda temos mais 2 dias de evento incríveis, né, pela frente. Amanhã a gente vai ter a presença do professor Jefferson Veras, da UFC, que vai abordar a pesquisa bibliográfica. E no último dia, a mestra Mayara Vasconcelos vai abordar análise bibliométrica. Tá? Então, a gente espera ver vocês nos próximos dias. Obrigada, professor, mais uma vez. E até mais. Tchau, tchau, gente. Abração. Tchau.